Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez aqui estamos nós reunidos, em nome do Senhor Jesus, para estudar o seu evangelho de amor. Bem, na lição de hoje, no dia de hoje, continuaremos a estudar o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá então, vamos acompanhar nesse estudo para nós fazermos as nossas reflexões. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. Essa questão faz lembrar estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que espetou um espinho, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar um médico? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito reside em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Essa questão, naturalmente, nos leva a uma outra. Uma vez que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se da caridade pelo sacrifício, não quando tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é egoísmo por fanatismo. Aqui há uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Não aumenteis a sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não debiliteis o vosso corpo com privações inúteis e mortificações, sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Essa é a lei. O abuso das melhores coisas acarreta punição, por suas consequências inevitáveis. Bem diferente é o que acontece quando alguém se impõe sofrimentos para o benefício do seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que precisa, e se o vosso corpo padece por isso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a um casebre miserável levar consolação, vós que sujais as vossas mãos delicadas tratando de chagas, vós que deixais de dormir para ficar junto ao doente que apenas é vosso irmão diante de Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática das boas obras. Esse é o vosso sacrifício, verdadeiro cilício abençoado, porquanto as alegrias do mundo não ressecam o vosso coração. Não vos deixaste levar pelos prazeres ilusórios da fortuna, mas vos transformastes em anjos consoladores dos pobres desvaídos. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Já que fugis da luta e abandonaste o combate, onde está a coragem diante das provas? Se desejais um cilício, aplicai-o em vossa alma, e não em vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Castigai o vosso orgulho, recebei as humilhações, sem vos lastimardes. Esmagai vosso amor próprio, tornai-vos insensíveis,
contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa fé, e da vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. E continuando o estudo de hoje do Evangelho, deve-se por fim às provas do próximo? Deve-se por fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso? Ou preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Nós vos temos dito e repetido algumas vezes que estais nesta terra de expiações para concluir as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores, os juros da dívida que deveis pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam trazer funestas consequências. Algumas pessoas são de opinião que, do momento em que se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Existem até aquelas que chegam a crer que não só não se deve fazer nada para atenuá-las, como também, ao contrário, é preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim para que sejam mais proveitosas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem seguir? E se vosso Pai misericordioso não determinou o sofrimento deste ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe. Tu não irás mais longe? Sabeis que a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça havia aberto? Portanto, quando um de vossos irmãos for atingido, não deveis dizer: é a justiça de Deus, é preciso que siga o seu curso. Mas sim afirmar: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento, se não foi dado a mim também como prova ou talvez como expiação, acabar com o mal em seu lugar e colocar a paz. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas provas respectivas, e jamais vos considereis como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, visto que o espírita, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem a obrigação de pensar que toda a sua vida deve ser um ato de amor e de dedicação, que por mais que ele faça para contrariar, né, as decisões do Senhor, sua justiça terá o seu curso. Ele pode então, sem amor, fazer todos os esforços para diminuir a amargura da expiação, mas é somente Deus quem pode acabar com ela ou prolongá-la, segundo o que julgar conveniente. Não seria um orgulho muito grande por parte do homem considerar-se no direito de revirar, por assim dizer, a arma na ferida, se aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la terminar. Resumindo, todos vós estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer esforços para amenizar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e de caridade. Essa mensagem, né, foi do Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863.
Então a gente aqui vê a questão, né, do das provas voluntárias, né, os verdadeiros silícios. Então a gente tem que ver o seguinte, meus irmãos, dentro do que a gente já estudou até agora, que nada é por acaso, que nós estamos aqui na Terra, de provas e expiações, para irmos depurarmos, né, tornar assim a essência divina, todos os nossos erros, nossos equívocos, provenientes do estado de ignorância que ainda estamos, nós irmos eliminando. E nesse processo, pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso distanciamento, né, desentendimento da lei de Deus, causa em nós sofrimento, causa em nós em dor. Então nós temos que entender com resignação, sem lastimar, porque é esse o instrumento pelo qual Deus nos dá a oportunidade de, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões, nós nos melhorarmos, nós nos corrigirmos, nós pegarmos o caminho de angelicais, vamos dizer assim. Foi isso que Jesus veio mostrar para a gente através da sua passagem aqui na Terra, na sua vida. Quantos exemplos ele deu justamente de entender que era a vontade do Pai, que o Pai é de amor, então isso tem um propósito de amor, um propósito não de castigo, mas de dor. Certo, gente? Então é isso que nós estamos trabalhando, né? A fé em Deus, a confiança que tudo ele faz para a nossa felicidade, que o que nos apresenta como motivo de dor, nada mais é que a gente vencendo as nossas dificuldades, ou a primeira oportunidade de nós vencermos as nossas dificuldades e ir para o bem, ir para o amor, vivenciar isso naturalmente. E como o texto fala, né, traz essa questão de Bem-aventurados aflitos, que inclusive é o título do nosso capítulo, que nós estamos estudando há algumas semanas. Ele pensa, então, de repente, que seria interessante nessa adiantar, dessa caminhada, né, a gente aumentar mais ainda o sacrifício que cabe a gente. E nós esquecemos que é o seguinte: Deus é sábio, Deus é justo. Ele dá a prova para a gente no tamanho exato, num peso suficiente que a gente possa transportar e obter sucesso. Nós temos que ter essa confiança. Então, naquele sentido de tentar aumentar, para abreviar essa caminhada para o Pai, nós corremos o risco de errar a mão, porque nós não temos ainda o discernimento, a capacidade, a competência de avaliar até quanto nós podemos. Então, com isso, bem lembrado do texto, né, que ele fala que nós poderemos só se enfraquecer o nosso corpo, e aí escassear os recursos que Deus nos confere para que nós obtenhamos o êxito, porque a prova é para a gente vencer. Se nós não vencemos, foi por decisões equivocadas nossas, mas ela em si, ela tem toda a condição para nós vencermos. Então, não vamos querer pegar mais. Não vamos querer mais, vai ficar pesado. Vou fazer aqui um exemplo aqui, o aluno na faculdade, ele escolhe lá matérias naquele período, naquele semestre, para avançar na sua caminhada e objetivando se formar. Então a gente vê que o bom senso pela própria faculdade, naquele período ele ter uma 4 disciplinas, e ele num afã de avançar, de concluir logo, de ficar pronto para exercer o ofício em que ele está se capacitando, ele pega 5, 6, 7, 8 disciplinas, trazendo com isso a obrigação de se esforçar mais, mais horas de estudos, mais preocupações, mais necessidades a ser supridas. Ele vai dar conta, porque além da faculdade ele tem a sua vida, muito trabalho, tem as obrigações familiares, que ele vai estar atropelando, ele vai se sentir cansado, fadigado, e lá do meio para o final daquele período, ele vai cair. Assim a gente faz com a nossa vida. Aceitemos a dose de sacrifício, vamos dizer assim, que o, que o Senhor Deus nos confiou para a gente vencer, para a gente suportar, a gente dar o testemunho nesta encarnação. Está de bom tamanho. Para que correr? Temos o infinito à frente para prosseguir de novo, né?
A gente com aquela visão materialista, que é imediatista, eu tenho só essa vida para ser bom. Eu não tenho só essa vida para ser bom, eu tenho tantas quantas vidas forem necessárias para mim, e isso é individual. Cada um tem a quantidade de encarnações necessárias para compreender, para dar prova que realmente assimilou a mensagem de amor do mestre Jesus, né, que veio trazer as leis de Deus para nós. Então, de novo, gente, somos espíritas, somos espíritos, melhor dizendo, somos espíritos, temos um infinito à frente, a eternidade à frente, para aprender o que o Pai quer. Então, não vamos precisar correr, né? Não vamos precisar correr. Vamos entender, vamos pedir força para vencermos as nossas dificuldades. Não vamos reclamar dela, não. Vamos entender que é o que nós precisamos e é o que nós estamos já em condições de conseguir. Lógico que tem hora que vai nos parecer pesados, vamos ficar cansados. Então não vamos reclamar não. Nesse momento, principalmente nesse momento, vamos voltar a nossa atenção aos pais, se nós não fazemos isso sempre, com constância, mas pelo menos nesse momento, vamos voltar os nossos pensamentos ao Pai de amor e pedir a Ele força para superar, né? Para vencermos, porque nós temos condições. E outro caso que ele coloca é a questão de as pessoas lá estão com as suas dificuldades, né? Então, vamos por fim. Meus irmãos, a prova do nosso próximo é igual à nossa. Foi dado a ele porque ele precisa daquilo para refletir, para ver onde está se equivocando. Vai ter dor? Vai ter sofrimento? Sim, porque é uma coisa que ele não alcançou como nós não alcançamos ainda. Então, é difícil para a gente fazer aquilo, ou pensar daquela maneira, ou ter aquela ação. É difícil, porque nós não conquistamos isso. Esse é o sofrimento, porque a gente tem que passar e nós não conseguimos com facilidade. É difícil, muito esforço que temos que fazer. Né? Então, eu não sou Deus, eu não posso brincar de Deus. Aliás, eu também não tenho que desprezar a inteligência de Deus, a bondade dele. Então não tem que estar, não tem que dar fim, não tem que acabar com o sofrimento. Não compete a mim, compete ao Pai, que deu essa prova com a certeza que ele vai conseguir vencer. Agora, por que, que eu estou vendo aquilo ali? Eu tenho que ver essa questão, né? Não para acabar. Não, porque não compete a mim privar um irmão de vivenciar aquilo e tirar seu aprendizado. Seria uma crueldade da minha parte, não é isso que Deus quer. Aumentar seu sofrimento para poder acelerar o avanço dele, assim como não deu fazer para mim, não faço para ele também, porque ele conseguirá, se eu botei coisa a mais, né? E até quando vai esse sofrimento, vamos dizer assim? Quem sabe? Eu não sou. Agora, se eu fiquei sensível àquela situação, o que, que Deus espera de mim então? Com certeza, não é que eu interfiro no sentido de acabar o sofrimento, a dor, né, de aumentar o sofrimento, o sofrimento, de acabar, mas é de me colocar próximo ao irmão, ajudá-lo com uma oração, com uma palavra amiga, com um ombro, com um conselho, né, para que ele tenha suas forças revigoradas. E aí sim, com essa orientação que eu dou, baseado no conhecimento que eu tenho do Mestre Jesus, da bondade de Jesus, de Deus, eu renovo a energia dele e ele agora sim, confiante, com a sua estima lá em cima, né? Ele começa a acreditar em si, começa a acreditar que ele vai conseguir. Claro que ele vai conseguir. Se Deus assim tem certeza que ele pode conseguir, que só depende dele. Ah, se só depende de mim, ele vai dizer, só depende de mim, então eu vou conseguir. Porque Deus está a meu favor, envia espíritos amigos a todo instante para estar comigo, me inspirando, me dando força, me motivando. É isso que eu tenho que fazer. Mostrar para ele que ele não está só. Mostrar para ele que tem Deus ao lado dele, Deus é o Pai dele, que está ao lado dele, o assistindo o tempo todo, que deu uma prova para vencer, que ele tem toda a condição de vencer para ser feliz, que depende só dele. E que se não basta só isso, a todo instante, Deus está junto com ele, enviando a Jesus, enviando a todos os espíritos bons,
né, o seu guia, o seu anjo da guarda, para assisti-lo, auxiliar, dar encorajar, né, da abraçá-lo nos momentos de dor, né, não é isso? Para ele vencer. É isso que eu tenho que fazer. E é isso que Deus espera de mim, ver o outro como um irmão. Nem que para isso eu tenho que me sacrificar, porque eu não tenho que me sacrificar para eu crescer, que seria egoísta, como ele fala, né. Eu tenho que me sacrificar pelo outro, assim, no sentido de que ver que o outro tem que ser feliz. Então eu não estou pensando em mim, estou pensando no outro ser feliz. Aí não é uma atitude egoísta, é uma atitude de caridade, né. Muitas vezes eu estou até prejudicando a minha vida corporal, a minha saúde, abreviando a minha vida, mas porque para mim esses valores não estão nem passando. Ou se passa na minha cabeça, na minha avaliação, o bem do outro, sinceramente, é mais urgente, mesmo que ocorra esse risco. Então não é nem suicídio, é caridade, é amor. Foi tudo que Senhor Jesus, veio aqui nos ensinar. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bem, meus irmãos, para essa semana, vamos ficar por aqui, né, com esse entendimento, que nós possamos levar esses dias dessa semana para refletir sobre isso que nós acabamos de ver aqui agora, tá? Rever nossos valores. Um bom final de semana e até semana que vem. Fique com Deus, meus irmãos. Graças a Deus.